Inovar, pensar além e resolver problemas. São várias as atitudes que caracterizam o bom empreendedor. No Repórter PUC de hoje, vamos entender que o conceito de empreendedorismo não está ligado apenas ao ato de abrir um negócio próprio. Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Espaço PUC. Olá, boa tarde. A crise econômica que atinge o Brasil tem impulsionado as pessoas a pensar de formas diferentes como ganhar dinheiro. No ano passado, o número de trabalhadores considerados informais chegou a ser maior que o daqueles que trabalham com carteira assinada. Por outro lado, a formalização do trabalho autônomo também cresceu junto com a crise. Os microempreendedores individuais, ou MEIs, representam hoje uma parcela significativa das novas empresas que foram abertas nos últimos anos. Confira comigo na reportagem. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios realizada pelo IBGE, mais de 12 milhões de pessoas terminaram 2017 em busca de trabalho. A alta taxa de desemprego que atinge o país fez crescer o trabalho informal, que consiste na ocupação sem carteira assinada. Por outro lado, o desemprego também pode gerar o fenômeno chamado de empreendedorismo por necessidade. O empreendedor por necessidade é aquele que tem a necessidade de fazer um giro de caixa. Perdeu o emprego, não consegue mais arrumar outro emprego, não consegue uma colocação no mercado, então ele vai gerar uma atividade, ele vai fazer doce em casa e vender via Facebook, vender via Instagram, ele vai fazer alguma atividade que ele já conhece, ele vai montar um bar, vai montar uma lanchonete, ele vai fazer alguma coisa e geralmente o empreendedor por necessidade ele faz uma coisa mais estanque, mais rápida, que é ligada à área do comércio. Estudos apontam que em 2017 o número de trabalhadores informais superou o daqueles que possuem emprego com carteira assinada. No entanto, a quantidade de pessoas autônomas que viraram microempreendedoras individuais também aumentou. A possibilidade de abertura de negócio, provavelmente ela aumentou com a crise, mesmo porque teve uma grande campanha para as pessoas que trabalhavam como autônomos virarem microempreendedores individuais. Então significa que aqueles que tinham uma atividade específica passaram a contribuir, né, com o fisco e outras, a atividade dela virou uma atividade, um CNPJ. Então, por exemplo, Ricardo Pereira e o CNPJ, microempresa, CNPJ tal. Então, passaram a contribuir. Então, teve um grande volume nisso aí. Então, é interessante nesse dado você analisar a quantidade de microempreendedor individual, que a gente chama de MEI, em relação a todos os empreendedores que empreenderam no país. Esse é o caso da Carolina. Atuante no setor de turismo, a hoje microempreendedora viu na crise a oportunidade de mudar a carreira e abrir sua própria agência de viagens. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, mas assim, eu achava que era muito difícil, muito burocrático, né? E então eu sempre fiquei postergando esse sonho meu. Aí eu procurei o Sebrae, que eu já tinha como referência de pessoas próximas a mim, e fui totalmente orientada, assim, como abrir o meu próprio negócio. Aí eu comecei com a opção de microempreendedor individual, que é o MEI, né? E eu acho que para quem está começando é a melhor opção mesmo, porque você se prepara, você vai etapa por etapa, se fortalecendo, assim, aprendendo, trabalhando, né? Por já conhecer o mercado de turismo, Carolina conta que o primeiro desafio foi trabalhar o diferencial da sua agência. Eu acho que a tendência agora é experiências de viagem, porque os pacotes convencionais as pessoas já fazem, mas elas querem ter experiências, né? Ir para um destino, fazer alguma coisa diferente, é o lado B da história, sabe? Então, assim, a ideia da agência é estimular essas experiências, sejam individuais ou coletivas. Eu também quero montar roteiros já com essa proposta, entendeu? Já ter assim produtos prontos assim para grupos, né? Pequenos grupos, para ter essas trocas, essas vivências. E para quem quer empreender, mas ainda está inseguro, vai o recado. É só a pessoa procurar e daqui ela dá o pontapé e vai, assim, bem simples. Tem que ter coragem e acreditar nos próprios sonhos.
Para continuarmos a conversa aqui no estúdio, nós recebemos hoje o Ricardo Pereira, gerente do Sistema de Formação Gerencial do SEBRAE. Também convidamos o estudante Carlos Chessman. Ele foi aluno do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, o NEG, do SEBRAE, e vai compartilhar um pouco de sua experiência com a gente. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Então, Ricardo, qual que é o SEBRAE atua, né, ali do lado dos empreendedores, frente, né, ali na linha de frente? Qual que é o papel do SEBRAE no desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil? O SEBRAE trabalha especificamente em apoio à micro e pequena empresa. Então, é bom a gente entender esse contexto. De cada 100 empresas, cada 100 CNPJs, 99 são micro e pequeno. Desses 99, 91 é empresa familiar. Então, a gente trabalha tanto com estímulo a novos negócios quanto a gestão de micro e pequena empresa. Então, é um volume muito grande que a gente atua, porque tem um volume enorme de pessoas que empreendem por necessidade, como foi falado na reportagem, e o SEBRAE tenta suprir isso através de mecanismos de gestão. Então, a gente trabalha com programas de difusão da cultura empreendedora. Então, a gente leva empreendedorismo para as escolas, para alunos a partir de 6 anos de idade, tem metodologia para isso, desde a gestão da empresa, a formalização da empresa, que aí a gente atua na área de mercado, na área de finanças e consultoria em geral, além de projetos especiais setorizados. A gente viu ali na reportagem o caso de uma moça que ela trabalhava como autônoma e ela procurou se formalizar, né? Como você avalia assim, a importância da pessoa procurar uma formalização e virar um microempreendedor mesmo? O primeiro lugar é que ela começa a ter acesso a direitos que antes não tinha, né? Como buscar uma aposentadoria e também a abertura de mercado. A partir do momento que você tem condições de dar uma nota fiscal, você pode participar de uma licitação, de um convênio, você amplia o seu mercado para novos clientes. Então, ela com CNPJ, provavelmente ela pode fazer parceria com empresas, independente do tamanho da empresa. Ela enquanto pessoa física, ela não conseguiria isso. Então, você amplia esse horizonte de mercado. Principalmente no ramo de atividade dela, ainda amplia para fora de Minas, não necessariamente ela tem que atender só Minas Gerais. Quando se tem uma formalidade, né, você amplia, né, como nós vimos ali na entrevista. Você amplia as oportunidades. Não significa que o CNPJ por si só vai ampliar. Então depende muito da característica do empreendedor em termos de gestão, em termos de mercado, em termos de marketing e da atitude dela. Né? Porque o empreendedor não é só aquele que abre o negócio, como foi dito, mas é um modo de vida, é uma forma de viver diferente. Você ter o risco, mas saber calcular o seu risco, saber que tem que gerir o negócio, saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Porque a gente trabalha sempre para minimizar os riscos da empresa quebrar. E ainda pode quebrar, porque existem fatores externos, né, como uma crise ou como uma redução de cliente, que vai levar a uma redução de receita. Então, inevitavelmente, pode ser que aconteça algo ruim financeiramente para a empresa. Desculpa, André. O perfil dos empreendedores atualmente, ele está mais ligado aos jovens? Como é que está esse cenário? É interessante essa pergunta porque antigamente achava-se que para ser empreendedor tinha que ter um dom, ou vir da família, né? Obviamente que o ambiente ajuda muito, você já nascer dentro de um ambiente empreendedor já ajuda muito. Mas o empreendedorismo ele pode ser aprendido, né? Porque o empreendedorismo tem a ver com as características pessoais que você vai desenvolver, como busca de oportunidade, iniciativa, você entender e saber fazer um bom plano de negócio, antes do plano de negócio entender do setor. Eu diria o seguinte, qualquer pessoa que queira montar algum negócio, a minha sugestão é que ele tenha que mergulhar naquele negócio durante uma semana ou mais, para ele entender qual a cultura do negócio. A cultura de um restaurante é totalmente diferente de uma cultura de startup. Então, quando você pergunta o jovem, independente da idade, a gente não considera o jovem por idade, considera o jovem por atitude. Então, por exemplo, tem negócios novos surgindo aí de startups, de aplicativos e tal. Não necessariamente é uma pessoa muito jovem que está ali, mas ele tem que conhecer e pensar em como resolver um problema. E para você trabalhar o jovem, por exemplo, se ele quer montar um grande negócio, ele tem que pensar... Primeiro, começa pequeno, mas pensa grande. E ele pode e deve pensar qual a escalabilidade daquele negócio que ele vai montar. Então, hoje no SEBRAE, além de apoiar outras aceleradoras, a gente tem uma pré-aceleradora própria, que a pessoa tem uma ideia, passa por alguns projetos, fica incubado conosco durante 3 meses para acelerar essa ideia e gerar um negócio. Ricardo, você fala aí se tem ou não vocação para ser empreendedor, e você fala, né, que a pessoa tem que se estimular. Então, Carlos, você é 18 anos e já foi para a Alemanha, enfim. Primeiramente, por que você escolheu, né, estudar esta área, estar inserido nessa área da administração, do empreendedorismo?
Bom, primeiramente eu não tinha uma noção do empreendedorismo, né? O que o Sebrae ele fez comigo foi abrir esse leque, foi abrir essa oportunidade de permitir com que alunos de uma rede pública eles tivessem um contato com esse empreendedorismo. Então, a partir do momento que o aluno de escola pública ele tem esse contato com o empreendedorismo, ele começa a enxergar essas oportunidades, como o Ricardo ele bem falou. Então, você sai de um lugar onde você não consegue pensar em algo para fazer, onde você ainda é muito limitado pelo espaço, você não acredita que você consiga realizar determinadas ações. O empreendedorismo ele vem e destrói, ele quebra esses paradigmas, ele acaba mostrando para você que você não precisa fazer o que as pessoas dizem. Você pode seguir na contramão disso. O empreendedorismo é isso, você seguir na contramão. Muitas pessoas acabam se acostumando com situações. O empreendedorismo ele cresce muito no período de crise. Então, você não aceita algo que acontece em determinado período e você vai na contramão disso. Carlos, você acredita que empreender está ligado diretamente ao fato de abrir uma empresa ou não? Olha, hoje eu acredito que não. Como o Ricardo ele falou, o empreendedorismo ele é questão de desenvolver coisas em nosso caráter, desenvolver habilidades no nosso caráter. Então, hoje, quando você corre um risco, quando você olha uma oportunidade, você agarra essa oportunidade, você está empreendendo de alguma forma. Lógico que o empreendedorismo ele envolve essa questão do lucro, você lucrar de alguma forma, mas uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo é o empreendedorismo social. O empreendedorismo social é você olhar para um problema que a sociedade tem e você sanar esse problema com uma solução. Então, você enxerga um problema e você arruma uma solução para aquilo. Muitas das vezes pode sim ser lucrativa, mas o seu caráter, você desenvolve ele para poder resolver esse problema. É só para entender, quando a gente fala de empreendedorismo, sem abertura de negócio, tem um conceito que é do intraempreendedorismo. Sim. Então, empresas, independente do porte dela, independente do tamanho, do ramo de atividade, o que elas querem? Elas querem uma pessoa que venha para trabalhar com elas, que seja dinâmica, que saiba participar de uma reunião, que saiba propor soluções para o problema, que saiba ter a postura como se fosse um chefe, não de um chefe, como se fosse o dono, né, agir como um dono, ter um olhar além do visível, do real ali, pensando na sustentabilidade da empresa, do próprio emprego. E o que é isso? Isso é empreendedorismo. Então é a pessoa ser empreendedora trabalhando. No nosso curso lá, passa alunos às vezes que não tinha perspectiva de fazer de continuar a estudar. Né? A partir do momento que ele resolve, no plano de vida, continuar os estudos, ela está sendo empreendedora naqueles estudos. Acontece que no Brasil, o que acontece? Quando o jovem tem ali 17 anos de idade, em média, ele se vê obrigado a escolher algo para fazer numa universidade que ele não tem a menor noção do que vai ser. Então nós estamos falando aqui de jovens de 17 anos que vai tomar uma decisão de estudar 5 anos, depois fala, será que é isso que eu queria? Ele não experimenta. E o que a gente vê no mundo da inovação, da educação, é que as pessoas passam a fazer isso paralelo. Ela experimenta, ela tem o poder de errar. E a escola é o lugar de errar. Né? Então a gente tem um modelo diferente. Enquanto a maioria das escolas estão pensando em Enem, que não é errado, não estou aqui julgando, mas a gente é além disso. A gente tenta buscar os dois mundos. É o empreendedorismo na prática, então ele tem aula de biologia, física, outras coisas no ensino médio normal, mais a técnica, mas ele é prático. No caso do Carlos, ele teve um exemplo específico e a experiência somente do Curso Tech, que é um projeto social do Sebrae, que leva esse aprendizado de empreendedorismo para as escolas públicas, porque hoje não tem essa pegada, não tem esse pensamento de inovação. O que a gente está fazendo é buscar uma inovação na educação. Se você pegar uma pessoa que ficou dormindo nos últimos 20 anos, ela não vai entender o celular, ela não vai entender muita coisa. O único lugar que ela vai estar à vontade é a sala de aula. Pois é. Porque é a mesma do passado. Pois é. Nós vamos parar aqui rapidinho, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, né, André? Continue ligado na PUC TV que já a gente volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje o nosso assunto é empreendedorismo. Pois é, nós estamos aqui com 2 convidados. Então, Ricardo, a gente estava falando aqui na hora do intervalo sobre a educação, você falou de um modelo de educação que o Sebrae propõe, né, sobre a interdisciplinariedade no ensino e que isso pode impactar no futuro profissional das pessoas que são submetidas a esse tipo de ensino, né? É bem interessante a gente ouvir o discurso que vários problemas que a gente tem na sociedade podem ser resolvidos com a educação e podem mesmo. Mas não é só investimento, é financeiro, né? A gente tem que pensar que os educadores também têm que ser capacitados no que está acontecendo, né? Então você pega a relação que o jovem hoje de 15, 16 anos tem com o computador, com a máquina, é diferente dos professores dele que tiveram que aprender para trabalhar, né? São tecnologias, quando essa turma nasceu já estava aí, estava existente. E isso, no dia a dia da escola,
você não vê tanta evolução, porque o professor também não foi capacitado para ensinar diferente. Ele foi capacitado para ensinar numa sala de aula padrão e o aluno virar mais um número. Então, você é capacitado para ensinar o aluno a marcar um X. Né? A questão tem que ser a letra A e não a pensar. O que a gente faz é um modelo diferente, é ensinar ele a pensar. Né? E entender que tem vários caminhos. A questão da interdisciplinaridade, você pode aprender, por exemplo, vai estudar Brasil 1500, você vai ter um contexto social, filosófico, histórico, geográfico, da biologia, da química, tudo você pode estudar. Então o aluno começa a ver sentido no que ele está aprendendo. E é o que o Sebrae propõe. A gente, eu não acredito em modelo ideal, né? Existem vários bons modelos de inovação na educação e cada um tem que encontrar o seu. Nós encontramos o nosso jeito de ser e de fazer ali, mas buscando sempre demonstrar a autonomia para o aluno. Então o aluno a gente instiga e trabalha com ele para que ele tenha autonomia no poder de decisão e resolver problemas. Só que você faz isso na prática, então ele começa a ver sentido no que ele está aprendendo. Isso muda tudo numa relação entre professor e aluno, que a gente nem chama de professor, a gente chama de facilitador, e é muito diferente. A gente leva isso para a escola pública em determinados momentos. Quando a gente dispõe a ter uma pré-aceleradora de ideias, ela é aberta para a sociedade. Então a gente teve lá alunos de escola pública, alunos do Cefet, outros alunos de outras áreas, que a gente começa a ver que o conhecimento, quando você pega um conhecimento de um programador, de um designer, ou daquele que tem a ideia de um empreendedor, gera negócio fantástico e gira negócio fantástico. E que é possível fazer. E o que a gente vê na maioria dos lugares que são referências em educação, é isso acontecendo. Isso é muito bacana porque você começa a ver que é possível, sim, fazer isso no Brasil. Mas, de certa forma, a sociedade não está preparada, né? Porque, por mais que o filho está lá estudando nesse modelo, a sociedade, os pais, não estão acostumados com essa coisa diferente, né? A gente é criado para trabalhar para os outros, para trabalhar numa grande empresa. É isso que os pais querem, que, né, da maioria dos pais, querem que o filho seja advogado, que seja médico, enfim, profissões que a gente nem sabe o que vai estar acontecendo no futuro. Se eu falasse para você que há 5 anos atrás, que um operador de drone hoje já está ganhando 20 mil reais, você ia rir da minha cara. Pois né? Drone é uma coisa que... Então são novas profissões que estão vindo, né? Hoje tem um carro que você não precisa de um motorista para o carro. Então a pessoa está formando em direito, amanhã esse carro atropelou alguém, matou alguém, não existe nem lei para isso ainda. Então são coisas, o mundo está diferente. E você pega jovens de 25, 30 anos que tem a possibilidade de ter várias carreiras e não uma só. Isso é meio louco para a turma da minha geração e de outras, né? Mas a gente vê que é possível. É possível, gerações igual a nossa, do Carlos. O Carlos estudou lá na escola do Sebrae. Então, Carlos, conta pra gente como que funciona a escola, né? Porque o Sebrae tem a escola, como que funciona e você, né, estando lá, formou lá o seu curso técnico, ensino médio, como que foi essa experiência? Bom, a minha vivência desses 3 anos foi do ensino médio e nesse último ano, no caso, eu fiz o meu curso no NED, que é 1 ano e é basicamente nesse período do 3º ano. E o interessante é que pegando os meus 3 anos no ensino médio e pegando o meu ensino técnico no Sebrae, você já percebe a diferença. Porque quando eu chegava na sala e eu falava, por exemplo, de startup, as pessoas elas ficavam assim, não, mas o que é isso? Ninguém sabia o que era isso. E eu era uma dessas pessoas que também não entendiam o que era uma startup. Então, quando você pega esse conhecimento daquilo que está acontecendo hoje, na atualidade, que às vezes, por mais que tenham acesso à informação, às vezes as pessoas elas têm essa informação, mas elas são muito desatualizadas. Elas não têm o conhecimento. Então, dentro do Sebrae, o Sebrae ele propõe isso. Trazer esse conhecimento para os alunos e esse conhecimento destrinchar dentro da mente dele e mostrando novas formas, novos caminhos em que ele pode seguir. Eu acho interessante o que o Ricardo falou a respeito de marcar um X, é que muitos dos trabalhos que a gente fazia, que a gente desenvolveu nesse 1 ano no Sebrae, no NED, eram trabalhos em que a gente ia. A gente teve um legado empreendedor em que a gente saía de uma zona de conforto. É o professor dizer o seguinte, olha, existem lá fora diversas instituições, essas instituições elas muitas vezes não têm um apoio, elas não têm nenhum tipo de ajuda, e vocês como alunos, vocês podem ir lá e ajudar. Então o Sebrae ele mostrava pra gente a realidade do Brasil, e a gente tinha que ir lá e de alguma forma ajudar essas instituições no legado empreendedor. Pois é, e o projeto NED, né, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae, ele busca justamente trazer essa visão empreendedora para trabalhar essa visão dos jovens, no caso, né? Como é que funciona esse projeto? É só para entender o seguinte, a escola do Sebrae ela vai fazer 25 anos ano que vem. Tem 10 anos que a gente tem um projeto social que é levar o que a gente trabalha, o ensino médio mais o técnico, que são 3 anos de formação, para alunos que vêm de escola pública. Nesse projeto para alunos que vêm de escola pública, a gente vai fazer 10 anos que a gente pega só a disciplina técnica e o aluno fazia 1 ano. É importante dizer que ele é gratuito,
Então o aluno não paga nada, ele ganha alimentação, ele ganha transporte e ele ganha o curso com os mesmos professores que eu tenho da rede privada. E é uma parceria que hoje a gente tem que funciona no Plug Minas, que é a parceria com o governo. O governo paga alimentação e transporte. O que a gente faz é demonstrar que é possível, em apenas um ano, você desenvolver e transformar uma realidade local. Então você tem lá várias pessoas que já formaram, que estão empreendendo, seja socialmente ou não, mas consegue ver um efeito de transbordamento. E nada além do conhecimento. O que a gente faz é incluir o conhecimento, mas de uma forma prática. E aí a gente tem N exemplos de que isso é possível. Pois é. O Carlos é um exemplo, desculpa. O Carlos é um exemplo, né? Você, inclusive pelo NED, você foi para a Alemanha, né? Participar de um evento internacional de negócios. Como é que foi essa experiência? Olha, a palavra que resume isso é uma loucura, porque para mim no início era realmente uma loucura. Eu entrei no NEG e já no início do ano eles falavam que 2 alunos iriam representar o NEG nesse evento de empreendedorismo que ocorre na Alemanha, e a partir daquele momento eu tomei isso para mim, eu quero ser um desses 2 alunos. E assim, quando eles fizeram, no caso, todo ano eles olhavam os alunos, tudo que a gente fazia sempre foi muito discutido pelos professores, então eles sempre observavam a gente, e no meio do ano eles escolheram esses 2 alunos, tanto que sou eu e a Ana Luísa. E quando chegou nesse momento de falar assim, olha, vocês vão para a Alemanha, é que veio o grande baque, porque não tinham o recurso. É uma tarefa extracurricular, uma tarefa que a gente tem que correr atrás. Então a gente tinha que pegar tudo que a gente tinha aprendido no curso até então para poder levantar fundos para poder fazer essa viagem. Um desafio, né? Era um desafio, porque assim, era uma quantia de dinheiro que eu nunca tive na minha mão. Para a gente realizar a nossa viagem, a gente tinha que ter nas mãos 20 mil reais. E para a gente conseguir fazer isso, a gente teve que buscar diversas formas. A gente tentou o financiamento coletivo pela internet, foi um sucesso, a gente esperava que a gente pudesse ter até mais lá, mas a gente tinha outras formas também, então a gente conseguiu mais ou menos uns 5 mil pelo financiamento coletivo. A gente rifava de tudo, a gente entrava em contato com diversas empresas, a gente tentava de todas as formas possíveis. E no final, nós conseguimos realizar esse sonho. Ô, Ricardo, é muito legal esses exemplos, é muito bacana, a educação realmente é a base de tudo, né? Lá no Sebrae, além da escola de formação, vocês atuam também auxiliando os pequenos e médios empreendedores, né? Agora, uma curiosidade, a pessoa que está... Ele até falou do primeiro bloco, né, que em momentos de crise é um momento que o empreendedorismo surge, alavanca, né? Como que você vê esse cenário que a gente vive no Brasil atualmente para o empreendedorismo? Eu percebo de várias formas. Existe uma mudança no mundo dos negócios e no mundo em geral. Não é em Belo Horizonte, não é em Minas, não é no Brasil. De necessidade de inovação nos negócios. Inovação não quer dizer só tecnológica, mas também. O que eu percebo é que os negócios que estão surgindo agora e os negócios que estão perdurando, eles têm uma necessidade maior desse olhar voltado para a tecnologia. Então você vê aí o crescimento dos e-commerce, você vê as próprias pessoas que vendem via Instagram, via redes sociais e tal. Então as pessoas, independente da idade, têm que estar antenadas a esse tipo de mudança. O celular veio para ficar, uma tecnologia e tudo que o celular traz hoje. Então, é fazer uso dessas ferramentas, mas pensando em negócio. Né? Assim, a gente vê, informação está enorme, mas tem que saber filtrar. O que a gente percebe hoje, e que o Sebrae está de portas abertas para quem quiser buscar atendimento, a gente trabalha muito na linha da gestão. Eu costumo dizer que todo dia tem uma padaria fechando e outra abrindo. E ninguém quebra por falta de dinheiro. Ele vai ver lá atrás, a gente tem uma pesquisa sobre taxa de mortalidade, que eles dizem o seguinte: eu quebrei porque a localização está errada, porque a taxa de juros é elevada, por conta do concorrente ou por conta da localização. Esses 4 itens, quando você trata num planejamento anterior, você tem como fazer e entender que você poderia mudar antes de botar o dinheiro. Então, assim, as dicas que a gente pode dar, primeiro, a pessoa não botar todo o dinheiro de uma vida no negócio sem antes ter esse entendimento sobre a cadeia de valor de cada negócio. E entender que na crise, realmente a gente tem que enfrentar. Assim como a gente enfrenta os medos, vamos enfrentar a crise e bola para frente. Eu acho que esse país nosso é muito rico em recurso natural, é muito rico em mercado, tem países que estão crescendo mais que a gente no quesito, e principalmente investindo em inovação, mas ele não tem nem 1/5 do mercado que a gente tem aqui internamente. Tem muito ainda para ser explorado, tanto internamente quanto globalmente. Pois é, o papo está muito bom. Infelizmente a gente tem que encerrar o programa. Agradeço demais a participação de vocês. Sucesso na empreitada do Carlos, na vida, né? Parabéns pela sua disponibilidade para poder lutar mais pelo mundo mais empreendedor.
Tem algum contato lá do Sebrae que quem estiver assistindo a gente possa... Eu acho que pode entrar no site, né? www.sebrae.com.br e na Escola do Sebrae, que é escoladosebrae.com.br. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. O Repórter PUC de hoje fica por aqui, mas amanhã você tem um encontro marcado com a Anne Guimarães na nova temporada do Espaço Cult. O tema do programa não poderia deixar de ser o Carnaval em BH. Não vai perder, hein? Amanhã você pode rever a nossa programação, você pode também participar com a gente enviando sugestões e comentários para as nossas redes sociais, @PUCTV Minas. Continue ligado na PUC TV e até o próximo Repórter PUC. Tchau, tchau.